Pai do Senhor, irmãos, Pastor Alci novamente falando com vocês, mais uma pré-aula da nossa lição bíblica. Hoje nós vamos ver a lição de número 3, o crescimento do reino de Deus. E lembrando, é uma pré-aula voltada para professores da escola dominical, então é mais um ponto de apoio, é mais para a gente conversar sobre alguns assuntos. A gente não entra muito no detalhe de cada lição, não chega a ler o texto todo, que a intenção é só abrir um pouco o nosso entendimento. Para essa pré-aula, inclusive, eu usei muito como material de apoio o livro do pastor Elianai Cabral, Parábola de Jesus, que eu achei bem bacana, tem um material show para a gente destrinchar um pouco mais o assunto de hoje. Na parábola que a gente vai estudar hoje é fundamentalmente a parábola da semente de mostarda. Jesus vai comparar o reino de Deus com uma semente de mostarda. Isso nos 3 sinóticos aparece esse texto, mas a gente vai ler só um trechinho. Eu vou escolher aqui para ler em Marcos, só para a gente ficar antenado no que a gente vai estudar hoje. Então, Marcos 4, capítulo 30, parábola da semente de mostarda. Jesus disse: Como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. É uma parábola bem simples, mas com um significado bem rico. É isso que a gente vai conversar um pouquinho. Então, só para a gente se situar, falei já nas aulas anteriores, nas pré-aulas anteriores, sempre que a gente vai ver uma parábola, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o objetivo principal do texto. Então, qual é o objetivo principal dessa parábola? É mostrar o misterioso e surpreendente crescimento do reino de Deus. É isso que ele vai falar fundamentalmente. E a ideia aqui é basicamente o seguinte: existem dimensões acerca do reino de Deus. O reino de Deus, ele é expresso como o reino do aqui já e ainda não. Existe um reino que já está no meio de nós, que foi inaugurado ainda em Cristo, com Cristo ainda encarnado. Esse reino já existe, já chegou, já influencia, já muda o cenário que a gente está envolvido. Esse reino, ele é real, ele é presente. Só que ele não tem ainda a sua total expressão. A promessa de Deus acerca do reino de Deus, ele é uma promessa que vai ter um viés também escatológico, um viés naquilo que ainda vai acontecer. Então, de alguma forma, esse texto de Jesus, ele deixa muito claro essas duas dimensões. Um aspecto do que já aconteceu, o reino já chegou, o reino é presente, o reino está entre nós. E se por algum motivo a gente não consegue perceber tanto assim alguns aspectos desse reino, é porque existe um aspecto do que ainda não. Hoje talvez ele seja pequeno, talvez ele seja imperceptível em muita coisa, talvez hoje o reino de Deus ainda não tenha, talvez não, com certeza o reino de Deus ainda não alcançou a plenitude daquilo que ele vai alcançar. A nossa esperança fundamental é uma esperança em que um dia o Senhor vai remir todas as coisas. Ele é o nosso Redentor, Ele vai trazer a redenção final. Então existe um aspecto do reino de Deus que ainda não aconteceu, mas ele vai acontecer. Esse reino que iniciou como uma pequena semente de mostarda, e a ideia aqui é uma semente desvalorizada, a menor de todas as sementes, a menor de todas as sementes das hortaliças, de alguma forma vai ter um crescimento que vai impressionar a todos. Essa que é a beleza do reino de Deus. Algo que começou pequeno, algo que começou de forma sem muita importância, usando até o próprio exemplo do ministério de Jesus. O ministério de Jesus inicia fundamentalmente com 12 apóstolos, e de repente hoje a gente já vê uma realidade desse crescimento, dessa expansão ao longo da história. A história da nossa igreja, da Assembleia de Deus, também começou dessa forma. A história de uma igreja que começou no Brasil com 2 missionários, e hoje é a maior igreja evangélica do Brasil. Então a gente vai ter essa realidade de começos simples, começos pequenos, começos imperceptíveis muitas vezes, mas que vai tomando uma proporção, vai tomando uma grandeza que é surpreendente de fato. E
qual o contexto direto? Jesus ele estava literalmente explicando sobre o que é o reino dos céus. Essa é a introdução que ele faz em Marcos capítulo 4, verso 30, né? Como eu posso descrever o reino de Deus? Essa que ele pergunta que fala. Vou tentar aqui explicar para vocês uma coisa que é fundamentalmente espiritual, mas que vai entrar na realidade presente. Como é que eu posso descrever isso para vocês? E aí, a partir disso, ele apresenta essa parábola, esse ensinamento. É uma parábola de contrastes, isso é muito forte, né? Porque é a menor semente que vai gerar o maior arbusto. Quando você pensa em arbusto, quando eu penso em arbusto, eu penso numa moita no máximo, né? Só que nesse caso específico, essa semente de mostarda, que é a menor das sementes das hortaliças, ela torna-se de fato uma árvore. Ela chega a 3 metros de altura, 3, 4 metros de altura. Então, por isso que a gente fala que é surpreendente, né? Uma semente de uma hortaliça, não uma semente de uma árvore, torna-se do tamanho de uma árvore. Isso é, sem dúvida, um contraste fantástico que o Senhor Jesus nos traz. E a gente vai parar um pouco para analisar os elementos que essa parábola nos traz, né? A gente tem alguns elementos. Tem a semente, tem o campo, tem a árvore, né? A grande árvore que se torna, tem as aves do céu. Penso que esses são os principais elementos que a gente pode destacar na pré-aula de hoje. Então, elemento por elemento. Primeiro elemento, a semente, né? O grão de mostarda. O pastor Elianai Cabral, no seu livro, ele vai fazer um link entre a semente, o grão de mostarda, apresentando a parábola, com um exemplo que Jesus dá em Mateus capítulo 17, verso 20, quando Jesus ele vai dizer que se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, será o suficiente para transportar montes de lugar. Então, o pastor Elianai, dessa forma, ele vem atrelando, trazendo essa ideia de que, de alguma forma, Jesus, nessa parábola, ele vai apresentar essa semente como a fé. Particularmente, eu vejo que essa visão é muito boa da gente trazer para o nosso entendimento, porque a fé, de fato, é o meio pelo qual o Senhor Deus permite que o próprio reino de Deus chegue a nós. Então, a fé é o meio, a fé é o canal de Deus para nós chegarmos na realidade do reino. Mas nessa parábola específica, a semente é o próprio reino de Deus. É o próprio reino de Deus. Isso é muito direto na explicação de Jesus. Jesus fala assim, olha, com que eu posso comparar para usar? Que comparação posso usar para ilustrar o reino de Deus? Imediatamente ele fala, é como uma semente de mostarda. Jesus está falando exatamente da realidade do reino de Deus. Então, a semente, ela representa diretamente o reino de Deus. O reino de Deus, simples, humilde, expansivo naturalmente, e talvez seja isso uma realidade fantástica, porque assim, faz parte da natureza do reino de Deus crescer, faz parte da natureza do reino de Deus se expandir, faz parte da natureza do reino de Deus aumentar e crescer de tamanho e abranger. Ele começa muito simples, muito humilde. Isso também é um chamado de Deus para nós à simplicidade que há no Evangelho, há um retorno à simplicidade que há no Evangelho. Tem uma situação que é muito importante, é uma excelente oportunidade para a gente se lembrar nesse momento, que é o fato de que a gente que vivencia a realidade de igreja, que tem preocupações evangelísticas, que tem preocupações em pregar, em discipular, a gente às vezes tem preocupação demais com métodos. Na realidade, assim, existe na igreja evangélica sempre momentos que tem métodos que são escolhidos naquela época como o método que vai trazer o grande crescimento para a igreja local, para o reino de Deus.
E a lembrança dessa parábola nos mostrando, meu amigo, não é o método que vai fazer a diferença, é o reino de Deus que faz a diferença. Ao longo dos anos, né, a gente já viu alguns, teve época que não, o que vai dar crescimento para a igreja é evangelismo pioneiro, são as 4 leis espirituais, enfim, ou algum método específico de evangelismo, pequeno grupo, célula, MDA, seja lá qual for, independente de qualquer método. E aqui eu não estou aqui questionando a validade ou não de qualquer método, eu só estou comentando que a parábola ela nos ensina, nos mostra que está no própria natureza do reino de Deus expandir. O reino de Deus ele vai expandir. A gente precisa voltar para a simplicidade de entender que o evangelho é poderoso em si mesmo, que mais poderoso do que qualquer método, qualquer marketing, qualquer ferramenta, mais poderoso do que tudo isso é o próprio evangelho. O evangelho em si, ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é suficiente, queridos. O evangelho é suficiente. Então, assim, é uma excelente lembrança desse momento. E eu gosto sempre de comentar também, quando eu vejo isso, né, quando a gente vai ler no Evangelho de Marcos, pouquinho antes dessa parábola do grão de mostarda, Jesus ele dá uma outra parábola, também comparando o reino de Deus com semente. Apesar de não ser a mesma parábola, é bom a gente ler, porque eu acho fantástico essa visão, e também é uma parábola do reino. Em Marcos capítulo 4, verso 26, me permita ler, Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. Assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Perfeito! O lavrador, ele planta, ele lança semente. Faz parte da natureza da semente amadurecer, crescer. Diz o texto, né? Ele esteja dormindo acordado, as sementes crescem e ele não sabe como isso acontece. O crescimento, irmãos, o crescimento da semente do reino de Deus é fundamentalmente assim: lance a palavra, lance a semente, semeie, expanda o reino de Deus, fale o evangelho e permita que o evangelho por si só produza aquilo que lhe é inerente, aquilo que lhe é natural, aquilo que faz parte da sua própria essência de crescimento, transformação. Irmãos, a gente precisa de muito mais evangelho, muito menos método. É isso que essa parábola me ensina de cara. Ele é misterioso porque a gente nem sabe como acontece. Ele é surpreendente, já comentei isso, porque é uma semente de uma hortaliça, no caso da semente do grão de mostarda. É uma semente de hortaliça. E surpreendentemente a semente da hortaliça gera uma grande árvore. Ele é natural, é simples, é expansivo, é surpreendente. O evangelho nos encanta por conta disso. Ok. Segundo elemento, o campo. Tem um dado, o pastor Elinar Cabral, ele destaca isso, achei fantástico, que o homem semeou no seu campo. O campo pertence ao homem. Que homem? O próprio Senhor Deus, que semeia o seu reino no meio da sua criação, no meio do mundo. E esse mundo aqui não é necessariamente o sistema maligno, mas ele é necessariamente a vida, a realidade, a existência. Então o Senhor, ele lança a semente, o reino, na própria criação que é sua. Pronto. E alguns indícios interessantes sobre essa semente é o fato de que, primeiro, a interpretação do campo, quando ele chega na semente, é que esse campo é fundamentalmente um mundo, né? Ele é a criação, é a existência. Ele vai entrar.
ele vai entrar alcançando as dimensões, tanto espirituais quanto materiais. Ele vai chegar, ele está entre nós. E há uma característica da semente de mostarda, é que ele não tem uma necessidade de um grande terreno, de um terreno amplo, plano, para poder ser feito esse cultivo, né? Então, assim, ele não tem uma exigência muito grande em relação a isso. Na realidade, a gente vai ver justamente o evangelho, o reino de Deus sendo plantado em lugares inóspitos, em lugares ríspidos, áridos, e mesmo assim, de alguma forma, frutificando. Isso é muita característica da nossa igreja. A nossa amada Assembleia de Deus, tem isso como vetor, né? A Assembleia de Deus está em lugares absolutamente inóspitos, em lugares absolutamente áridos, levando o reino de Deus e vendo o reino de Deus acontecer em lugares inusitados. Isso é perfeito. Mas até esses lugares inusitados, repito, pertence ao próprio Senhor. Temos o elemento, como elemento também, uma grande árvore. A árvore de 3 a 4 metros de idade, que o grão de mostarda se torna. A melhor interpretação para essa grande árvore é a própria comunidade dos santos, a própria igreja, esse conjunto dos crentes que ao se juntarem, eles tornam a igreja visível, né? Eles tornam aquilo que era imperceptível, aquilo que era pequeno, eles tornam isso visível, eles tornam isso grande, né? É a ação de Deus no meio da estruturação da igreja que vai acontecendo, e de modo lindo, orgânico, surpreendente. Só um parêntese, essa comparação da igreja como algo que cresce de forma orgânica, ela é repetida várias vezes com vários elementos ao longo da Escritura. Então é muito natural que Jesus tenha usado e nos ensinado dessa forma, colocado essa base. Existe algo que começou bem pequeno, mas hoje torna visível o reino de Deus na realidade. E aqui já cabe uma aplicação rápida. Queridos, entenda a nossa responsabilidade perante Deus. A gente perante Deus tem um papel de ser igreja, e ao ser igreja, tornar visível o reino de Deus. A igreja existe para tornar o reino de Deus visível, perceptível, para a glória de Deus. As pessoas precisam olhar a igreja e identificar na igreja o aspecto visível do reino de Deus, e de alguma forma, através da igreja, a gente conseguir enxergar a pessoa de Jesus. Quem explica isso de um modo maravilhoso, pastor Hernandes Dias Lopes, pregando sobre as cartas às igrejas em Apocalipse. Ele foi a primeira pessoa que eu vi explicando de um modo muito simples, muito direto. O texto de Apocalipse mostra Jesus como aquele que anda em meio aos 7 castiçais. E na própria explicação de Jesus no texto, os 7 castiçais representam as 7 igrejas. É como então, portanto, que a gente consegue enxergar o Filho do Homem através das 7 igrejas. A igreja do Senhor, de alguma forma, torna visível ao Senhor Jesus. A gente enxerga Jesus ao olhar para a igreja. Isso é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, porque a gente precisa, dessa forma, através da vivência em comunidade, dignificar o nome de Jesus. A igreja tem que ser algo que as pessoas olham e enxergam a Cristo. Esse é o nosso papel, né? Começou como uma semente de mostarda, tornou-se uma grande árvore, e através dessa grande árvore a gente enxerga o reino de Deus, que antes, quando era só uma pequena semente, talvez a gente não percebesse muito. Então isso é um chamado à responsabilidade também de dignificar o nome de Cristo. Por fim,
Um outro elemento que aparece são as aves do céu. Eu vou aproveitar essa passagem das aves do céu para fazer só de novo, uma observação. Na aula anterior, eu fiz questão de frisar o seguinte: cada texto tem que ser interpretado à luz do seu contexto direto. Em relação a parábolas, existe um risco da gente, às vezes, misturar elementos, misturar formas de entendimento. Eu tenho em Mateus capítulo 13 algumas parábolas de Jesus. A primeira parábola de Jesus foi a da aula passada: o semeador saiu a semear. Nessa parábola de Jesus aparece um elemento, aves do céu. E esse elemento, aves do céu, tem uma determinada interpretação. No texto anterior, que fala sobre o semeador saiu a semear, as aves do céu, interpretado pelo próprio Senhor Jesus, representam o inimigo. Ponto. Um pouquinho depois, no mesmo evangelho, no mesmo capítulo, aparece uma outra parábola, que também aparece uma outra semente, agora a semente de mostarda, demonstrando o reino de Deus. Nota, na primeira parábola, a semente era a palavra. E agora, é a palavra? Não, agora é o reino de Deus. Na primeira parábola, tinha as aves do céu. As aves do céu, quem era? O inimigo. Nessa segunda parábola, as aves do céu continua representando o inimigo? Apesar de haver uma certa divisão de opiniões sobre isso, eu abraço a interpretação de que as aves do céu da parábola do grão de mostarda não são uma representação do inimigo. As aves do céu na parábola do grão de mostarda representa a abertura do evangelho para todas as nações da terra. É como se todos os gentios, nós gentios, todas as nações, todos os povos, ao enxergarem ao enxergarem aquela árvore que foi plantada pelo Senhor, a comunidade dos crentes, a gente encontrasse pouso e repouso nessa realidade. Baseado em que a gente faz isso? Esse versículo está inclusive na lição Ezequiel capítulo 17, eu vou ler do verso 22 em diante. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo, mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de todas as espécies. Então, assim, o texto de Ezequiel, ele está apontando para essa realidade do meio da promessa que havia para Israel, Deus trazer algo, plantar no próprio reino de Israel, como nação do Senhor, e através disso, todas as aves do céu, todos os gentios, todos aqueles que até então não estavam alcançados ainda pela promessa, poderem se tornar participantes dessa promessa. Então, quem são as aves do céu? São todos aqueles que enxergam o reino de Deus e encontram no reino de Deus condição de ter abrigo para si. É aquela realidade, a promessa feita pelo Senhor Deus a Abraão, que nele seriam benditas todas as nações da terra, se realizam em Cristo, que em Cristo a promessa que havia para Abraão torna-se uma realidade para todos os povos. Em Cristo, no reino de Deus, existe essa
ampliação da promessa de Deus. Então, todos que enxergarem o reino de Deus, enxergarem essa árvore que tornou-se frondosa por um crescimento surpreendente e misterioso, vão encontrar abrigo. Isso é uma promessa que é sobremaneira abrangente. De alguma forma, quando eu estava estudando essa lição, eu me lembrei daquela música do Sérgio Lopes, Para Onde Vão as Aves. E é bem isso, né? A gente estava voando sem rumo, nós éramos as aves, né? E encontramos repouso e descanso em Cristo, em Cristo. E esse repouso e descanso em Cristo, nesse texto, no reino de Deus, é representado claramente como essa aves do céu encontrando abrigo, né? De alguma forma, nós fomos alcançados por isso. O nome do Senhor é glorificado cada dia mais por conta disso. Então, queridos, esses são basicamente os elementos. Tem várias aplicações diretas. A primeira é aquela da gente entender que o Evangelho é suficiente, queridos. O Evangelho é suficiente. Confio no Evangelho. Confio no poder de Deus de fazer a obra que é dele. Até a questão da necessidade da gente ser esse porto seguro. A nossa igreja local deve ser esse porto seguro para as aves que voam. E aí fica o desafio para a gente de fazer que a nossa comunidade dos santos, ela tenha esse aspecto acolhedor, hospitaleiro para todas as aves que estão precisando de abrigo, estão precisando de proteção, estão precisando de um lugar para fazer seu ninho, que eles encontrem na comunidade dos santos isso. E eu quero aproveitar que, como esse vídeo é um vídeo que está indo para a internet, se você ainda não é crente, se você ainda não conhece uma comunidade da fé, deixa eu te explicar isso. Igreja do Senhor Jesus é exatamente isso. A Igreja do Senhor Jesus é um lugar que a gente encontra proteção, que a gente encontra cuidado, que a gente encontra abrigo. E quem guarda a gente, quem cuida da gente é o próprio Senhor Deus. É uma família onde você vai ser muito bem tratado, você vai ter alguém que vai lhe apoiar na sua comunidade. Então, se você ainda não conhece o Evangelho, vá, assim que ver ou ter notícia desse vídeo, vá conhecer uma igreja evangélica perto da sua casa. Fale para as pessoas que você conhece, se você conhece algum crente, fale para ele levar, e você vai encontrar mais do que um lugar, vai encontrar uma família, vai encontrar um lugar de fato para repousar e para ter o cuidado que o Senhor merece, né? Que a gente precisa desse cuidado, cara. Então, quero agradecer a atenção, deixar esse convite para você que não é evangélico, vá conhecer a casa do Senhor, deixar esse desafio para você que é crente, de tornar a nossa igreja um lugar acolhedor, confortável, aconchegante, para que as aves do céu encontrem abrigo. Muito obrigado, até mais.